que é quando você tá doente, aceitar que alguém vai fazer uma sopa pra você, vai cuidar de você. Como eu iniciei nesse local dessa troca e depois aprendi que não é só troca, é o cuidado, eu criei um outro, não um problema, mas depende do ponto de vista, óbvio, né? Tudo depende do ponto de vista. Mas quando é difícil pra mim pedir pra ser cuidado, sabe? É difícil pra mim pedir alguma coisa. E eu já ouvi de pessoas de tipo, mas deixa eu cuidar de você, sabe? Me peça coisas, eu estou aqui disponível e tudo mais. E como entra nesse outro local aonde às vezes a gente não sabe se deixar ser mimado, barra se deixar ser cuidado, né? E eu vejo o quanto isso também entra num local de que a gente gosta de cuidar das pessoas, né? Eu gosto de cuidar das pessoas. Claro que as pessoas não precisam me pedir, eu vou cuidar delas. Mas algumas vezes a gente entra num local tão automático de autossuficiência que a gente entra num outro local onde a gente não deixa espaço para ninguém mimar a gente, para ninguém cuidar da gente nessa coisa. E como isso, óbvio, puta, que legal, self-suficiente ali, resolvendo as coisas, mas cria no outro também um sentimento de que, tipo, você não precisa da outra pessoa. Como também é talvez esteja entrando num outro tema aqui, mas eu tava assistindo uma coisa o Caio falou sobre a não monogamia e monogamia e tudo mais, e me fez pensar nesse ponto que é algumas pessoas têm relacionamentos e gostam desse controle, desse mimo, né, de mimar o outro, porque sem mim, quem vai te mimar? Quem vai cuidar de você? Você tem uma necessidade. E quando você entra numa coisa de, por exemplo, a minha relação, eu não preciso da outra pessoa, eu estou com a outra pessoa por um local de gostar e tudo mais. E como entra também nessa parte amedrontadora para algumas pessoas de que a outra pessoa não precisa de você para nada e mesmo assim você está numa relação. Qual é a moeda que você tem ali? Porque geralmente é o mimo, geralmente é satisfazer o outro, geralmente é cuidar do outro e às vezes até manipular o outro e colocar num local de que você controla e tudo Meu mais. Deus, isso daria um episódio, né? Assim, quando o mimar o outro vira uma ferramenta de controle. Uhum. É verdade, né? Às vezes a gente também olha para o mundo, vê que existem essas pessoas mimadas e tal, e você fala: posso jogar esse jogo, posso mimar, mas isso também vai ter um preço. Nossa, vira uma bola de neve de mimar, ser mimado, controlar e ser controlado, né? Porque tem que ser muito sagaz para conseguir controlar o outro enquanto mima, né? Vira, e você que uma pessoa mimada, talvez ainda se sinta presa, porque quando que você vai achar alguém que vai te mimar tanto quanto essa pessoa te mima, sabe? Porque é isso, essa pessoa ocupou o espaço dos seus pais, é isso que está acontecendo, basicamente. Se você tem essa necessidade mesmo de ser mimado o tempo todo. Porque é diferente o mimado de carinho, de afeto, e o outro é o você precisar de ser mimado e alguém. Quando você falou ali quando a pessoa que é mimada é outra que obedece, se encontra, eles casam. É tipo, é isso que acontece. É sempre assim, gente. Olha, semana após semana eu tô aqui, ó, na clínica, vendo esse tipo de coisa quando você acredita em mim. Não, e assim, eu falei das três maneiras de lidar, porque ter uma receita pronta para isso é muito complicado, porque sempre são situações complexas. Às vezes é a mãe que se submete ao filho que já tem 25 anos e trata ela como se ele tivesse 5, e como ela tivesse que se responsabilizar por ele como se ele tivesse 5 anos de idade e tal, e é muito difícil enxergar que não é assim. É, eu tenho uma paciente que tem filhos adultos e a gente sempre conversa sobre isso, sobre o fato deles serem adultos, deles ainda morarem com ela, mas agora num lugar de adultos, de pessoas adultas, com responsabilidade de adultos, com vontade de adultos, é, com outras necessidades, e como é difícil também para os pais enxergarem esses filhos, principalmente quando estão na casa deles, mesmo mais velhos, né, 20, 25 e tal, como adultos, porque ainda está na minha casa, ainda precisa de mim, depende em partes financeiramente, né, de mim. Como assim eles são adultos? Porque na nossa cultura a gente também tem essa coisa do quanto mais cedo você se mantém financeiramente, mais adulto você é, responsável. A responsabilidade está muito ligada a você ganhar seu próprio dinheiro, ter suas próprias coisas e tal. E aí, essa lógica de começar a trabalhar com 25 e só aí começar a ter pela primeira vez seu próprio dinheiro e tal, é um processo
difícil de entender, porque esse pai e essa mãe começou a trabalhar com 15 ou começou a trabalhar com 12, né? Assim, já estava desde muito cedo trabalhando, ganhando o próprio dinheiro entendendo a força que isso tinha na própria casa. Então, quando eu penso, sei lá, a geração da minha mãe, né, do meu pai e tal, que tinha essa coisa de começava a trabalhar, entregava o salário inteiro para a mãe ou para o pai, porque aquele salário era para casa. Essa ideia de que o que eu ganho não é para eu comprar tudo que eu quero, não, é para eu bancar a casa que eu tô, é para eu ajudar aqui também, para eu fazer parte financeiramente. E aí entra nessa coisa de que, enfim, é, Você não era a geração dos nossos pais, essa é a minha geração, assim, tipo, porque eu era assim quando eu comecei a trabalhar. Se eu não trabalhasse, não pagava o aluguel, o dinheiro não sobrava que R$ 10, acho, pra mim, que eu tipo, tinha, né, quando fala que não sobrava nada. cresce logo para você começar a trabalhar e colocar dinheiro nessa casa e ajudar e tal. Então, enfim, é uma lógica capitalista que faz parte da sociedade que a gente está e tudo, e que tem essa coisa também de criar filho nesse lugar de mão de obra caseira, né? De ser mais alguém para ajudar, então é o filho mais velho que vai cuidar dos pequenos para o pai trabalhar e tal. Enfim, gente, não dá para. A gente não consegue consertar a cultura que a gente está inserido de uma maneira tão ampla assim, né? Mas a gente consegue olhar com consciência para essas coisas e tentar, no nosso microcosmo aqui, fazer isso de um jeito diferente, né? Assim, o seu filho é o quê? Você está criando filho para ser sua mão de obra caseira? Qual que é o objetivo desse filho? Enfim, né? Eu acho que dá outro episódio isso daqui. É, isso é importante, né? De, tipo, a gente vive num mundo que funciona dessa maneira. Geralmente os pais têm filhos e os filhos cuidam um dos outros e tudo mais, e é assim que funciona. Não, não vai mudar disso. A gente pode tentar educar e tudo mais, como esse pai que ouve a necessidade emocional da filha e como outras pessoas fazem o mesmo. Mas sabe que um ponto, quando eu estava olhando para esse episódio, estudando para esse episódio, o ser humano no mundo animal é o que tem mais dependência por mais tempo dos pais, né? A gente tem dependência gigantesca. A maioria dos animais nasce ou já vai embora na hora, o pai já, tipo, fica aí, valeu, boa sorte. Vive sua Ou vida. passa um ano, fala, agora já deu, é um ano aí, ó, topo, tchau. Mas como é importante pra gente, como ser humano, sair desse cuidado extremo dos pais, sabe? Sair das asas dos pais, por assim dizer. Eu vejo, pra mim, como foi, pra amigos que eu tenho, sair de perto dos pais é importante pro nosso crescimento. Causa essa coisa de, tipo, e não é que ele sair de perto dos pais e trazer roupa pra lavar no fim de semana e coisas assim, sabe? A mãe vai limpar sua casa. Tipo, não. É parte de você fazer tudo que você precisa como adulto. Porque você precisa fazer. É isso. Você tem quem faça? Talvez você tenha seus pais. Puta, que legal. Mas é importante pra gente ter esse espaço no mundo e descobrir o nosso próprio espaço, sabe? Descobrir como é chegar em casa, não ter saco pra cozinhar e você vai viver só comendo banana. Sabe, você precisa entender, e é um valor que você só tem e só ganha quando você sai das casas dos pais. E quando a gente tem esses memes, né, da pessoa, um aplicativo de dating, 30 e poucos anos ainda mora com os pais. É tipo, puta, existe um sentimento mesmo de que se você não saiu para o mundo viver, tem coisas que você ainda não aprendeu, que é justamente importante para a sua vida adulta e principalmente se relacionar com outra pessoa. Porque muita gente sai das casas dos pais para viver na casa de um outro mãe ou de um outro pai que na verdade é seu parceiro. E seu parceiro não é sua mãe nem seu pai. É seu parceiro e existe sua responsabilidade. Eu, infelizmente, fui forçado a sair da casa da minha mãe, porque ela morreu, não tinha outra escolha. Mas é importante quando a gente pode criar o nosso próprio ambiente para sair, sabe? E morar talvez dividir, morar num quarto com outras pessoas na casa. Isso é super comum, sabe? Também ver como é um saco morar com outras pessoas que você não conhece, que você odeia, Gente que faz estranha, né? barulho, gente estranha. É importante viver essa experiência, sabe? Enfim, não quero entrar nesse assunto de dating, que a gente já fez um outro episódio sobre dating.